Bem-vindo ao tutorial de Introdução à Geoestatística. Agora iremos abordar sobre continuidade espacial. Na aula passada vimos como criar um grid e os métodos de desagrupamento das amostras. A geoestatística é um ramo da estatística espacial que usa o conceito das funções aleatórias para incorporar a dependência espacial aos modelos para as variáveis georreferenciadas. Até o momento, os parâmetros apresentados, estatística descritiva, univariada e bivariada, não conseguem identificar a dependência espacial entre as amostras. Nesse vídeo, vamos avaliar a dependência espacial entre as amostras. É comum usarmos os mapas de contorno para nos auxiliar. No entanto, essa é uma ferramenta apenas qualitativa e pode omitir importantes informações de alguns locais. Uma ferramenta matemática que nos permite medir a variabilidade espacial de uma variável regionalizada se chama semivariograma. Os componentes do semivariograma são: efeito pepita ou nugget effect. Revela a descontinuidade do semivariograma para distâncias menores do que a distância entre as amostras. O CIL, platô ou patamar de um semivariograma é o valor da variância que corresponde ao ponto em que um semivariograma se estabiliza. Geralmente, a estabilização ocorre na variância a priori dos dados. Considera-se que nesse ponto não existe mais dependência espacial entre os dados. Range ou alcance é a distância em que as amostras apresentam-se espacialmente correlacionadas. Lag é uma distância pré-definida, geralmente corresponde ao espaço amostral, que será utilizada no cálculo do variograma. Lag tolerância corresponde à tolerância espacial entre os lags. Bandwidth ou largura da banda corresponde ao limite angular em uma determinada direção. Agora vamos modelar o variograma omnidirecional para verificarmos a estruturação do fenômeno a ser estudado. Este variograma traduz a semivariância em função das distâncias entre os pontos em todas as direções. Este variograma traduz a semivariância em função das distâncias entre os pontos onde todas as direções foram consideradas. Para isso, é necessário carregarmos o pointsets da variável de estudo, no caso o cobre. Na janela Head Property, inserir a variável que será estudada. Na opção Tail Property, inserimos a mesma variável a ser modelada. Para modelarmos o variograma cruzado, as variáveis inseridas no Head e Tail serão diferentes. Esse tópico será abordado na disciplina de Geoestatística Multivariada. E clicamos em Next. Selecionamos o número de lags. O número de lags corresponde ao número de classes. Lag separation ou separação entre lags corresponde ao espaçamento entre as amostras. Lag tolerance ou tolerância entre os lags corresponde à metade da separação entre lags. O número de direções. No primeiro momento será 1, já que faremos neste momento somente o variograma omnidirecional. Azimuth e dip serão iguais a 0, para calcularmos o variograma omnidirecional, já que o depósito é em 2D. Tolerância. Para o variograma omnidirecional, utilize um valor maior que 90, para abranger toda a área do depósito, e a largura da banda, utilize um valor muito alto. Agora, iremos modelar a continuidade do fenômeno com os parâmetros descritos anteriormente: efeito pepita, contribuições e tipo de estrutura. Lembrando que o efeito pepita mais a contribuição deve ser igual à variância a priori dos dados. Para um melhor ajuste, podemos ter mais de uma estrutura no fenômeno. Agora, o alcance do variograma deve ser modelado, incluindo preferencialmente os primeiros pares de amostras.
Em seguida, o modelo deve ser salvo para ser utilizado nos variogramas direcionais. Agora, iremos modelar os variogramas direcionais e identificar a direção de maior continuidade espacial. Devem ser utilizados os mesmos parâmetros do variograma omnidirecional. Serão feitos 8 variogramas com intervalo angular de 22,5 graus. Os ângulos do azimute devem estar entre 0 a 157,5. Como o depósito a ser estudado é em 2D, o valor para o DIP será 0. A tolerância será de 22,5, que corresponde à tolerância angular para a varredura de busca. A largura de banda. Utilizaremos a metade da tolerância angular. Aqui temos os variogramas direcionais em 8 direções. Carregamos o modelo omnidirecional salvo anteriormente. Agora, vamos modelar os variogramas direcionais, utilizando o mesmo modelo do variograma omnidirecional, e os alcances deverão ser variados em todas as direções. Podemos verificar que o efeito pepita e a contribuição são os mesmos utilizados no variograma omnidirecional. Inicialmente, devemos selecionar a janela com a direção que iremos modelar. Em seguida, modelamos os variogramas verificando o alcance para cada direção. Para cada direção, o ângulo deve ser alterado. Este procedimento deve ser repetido para todas as direções e os alcances devem ser anotados. Os ângulos de maior e menor continuidade são perpendiculares. O ângulo de maior continuidade é 157,5 e o ângulo de menor continuidade está a 90 graus, no caso é 67,5. Obrigada pela atenção, nos vemos nos próximos vídeos.